Entendendo a Bíblia em boa companhia, a cosmovisão. Em cosmovisão, será que temos realmente cosmovisão? É a visão global das coisas, a visão de mundo, a visão de situação. Aliás, o próprio termo cosmovisão já é uma presunção humana. Cosmo quer dizer universo, visão, aquilo que vemos. Então, aquilo que vemos do universo, a nossa compreensão do universo. Eis a palavra compreensão. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, é o que diz Gênesis. No entanto, o que quer dizer imagem e semelhança? Quer dizer algo parecido. Nós temos toda a semelhança com Deus, mas o pecado foi nos afastando dessa semelhança e fomos pervertidos para a aparência do mal. Já não somos tão semelhantes a Deus. E mesmo quando éramos semelhantes, existia um universo entre nós e Deus. Embora Deus se fizesse presente Emanuel e visitasse Adão e Eva todos os dias ao entardecer no paraíso, e Deus é onipresente, nós temos que ter a compreensão de que Ele está nas alturas, nos céus dos céus, e nós no pó da terra, para o qual retornaremos. Temos que ter também a visão de que nossa compreensão é bastante limitada. Veja só, nós estamos aqui diante de um lindo dia ensolarado, cheio de flores, pássaros cantando. Não é a tua realidade aí? Aí está chovendo, está frio, está calor demais. Cada dia, cada momento, nós temos a nossa compreensão daquilo que estamos vivenciando localmente. A nossa visão de mundo é do local onde nós vivemos. Por mais que estudemos, procuremos compreender a cosmovisão, nossa visão universal se limita ao pedacinho do mundo, do universo que nós conhecemos. Ao falarmos de pedacinho do universo que conhecemos, Deus traz grandes revelações na Bíblia, dizendo que a terra está suspensa sobre o nada, que Deus está sentado sobre o domo da terra. Isso já nos diz alguma coisa, que Deus está acima de nós seres humanos. Mas Deus também tem uma compreensão do domo da terra, do ápice, do cume da terra. Ele consegue ver, enxergar e compreender as coisas. Aliás, eu tenho a impressão que Deus sequer compreende as coisas. Ele é a plena certeza, a plena razão das coisas. E nesta razão das coisas, Ele não precisa compreender, porque é Ele que nos dá a compreender as coisas da sua enorme sabedoria. Nós vamos ver alguns versos da Bíblia que falam sobre isso. Ao nós estudarmos esse assunto, nós temos que compreender o seguinte: quando nós procuramos conversar com pessoas, eu, você, as pessoas que estão ao nosso redor, nós procuramos familiaridade, trocar ideias. O que quer dizer trocar ideias? É criar similitude. Nós estamos caminhando para formar homogeneidade de pensamentos, aprendermos e também transmitirmos conhecimento. Quando fazemos isso, nós vamos formando grupos de pessoas, núcleos, e muitas vezes esses grupos descambam para caminhos muito perversos. É o caso do nazismo, de perseguições religiosas que estão acontecendo no mundo, perseguições a ideologias, partidos que se tornam partidos terroristas, partidos políticos que se tornam muito afeitos, fanáticos, assim como religiosos que se tornam também fanáticos e passam a agir com discriminação. Discriminação contra aquele pecador, aquela pessoa que está vivendo em pecado. Isso para nós é uma grande tentação. Nós queremos nos sentir santos e para sentir santos precisamos pisar nas escadas, nos degraus das cabeças dos outros, para que, acusando-os dos seus pecados, possamos nos sentir melhores do que eles, amainando assim a nossa consciência. Um erro crasso do cristão é olhar ao outro como se ele fosse diferente da imagem e semelhança de Deus, o alvo do sacrifício de Deus. É certo que a Bíblia deixa bem claro: existem os filhos de Deus na terra e as criaturas de Deus que se perverteram e se transformaram em filhos ingratos, filhos rebeldes, que obedecem ao inimigo de Deus, se venderam para o diabo. No entanto, mesmo nós não temos condição, dentro de uma cosmovisão, de saber o que se passa na cabeça daquela pessoa. Portanto, não podemos discriminar. Imagina você o susto que Estevão vai ter nos céus quando ver Saulo, que carregava a capa dos que apedrejavam a Estevão e gritava também para que ele fosse morto, ou acusava,
Saulo lá no céu, agora chamado Paulo. Vai ser uma grande cosmovisão modificada de Estevão. Nós vamos ver nos céus pessoas que não imaginávamos que estariam lá. E também vamos ver pessoas que não estarão lá. Não vamos ver essas pessoas, desculpe. Não vamos ver essas pessoas, elas não estarão lá. Pessoas que nós já tínhamos como santas. Pessoas que andavam na aparência sepulcros caiados. É o que Jesus chamou. Essas pessoas sepulcros caiados que aparentam todo bem, mas que vivem no interior do mal, na cosmovisão de Deus, não são seus filhos. Eles estão apenas ganhando já o prêmio nessa terra de parecer bons. Dão as ofertas, os filatélios, oferecem grandes coisas para aparecer diante dos homens. Jesus olha a moedinha da viúva. É a cosmovisão de Deus. É como ele enxerga cada um dentro das suas necessidades e capacidades. Que beleza a gente ter essa compreensão pela palavra de Deus. Cada vez que a gente estuda alguma história da Bíblia, nós vamos formando a nossa cosmovisão da própria humanidade e de Deus. Vamos compreendendo como os grandes homens venceram as tentações e como grandes homens, como Saul, foram vencidos pelas tentações. Saul, eleito por Deus, ungido do Senhor, rei, passou a ser um homem perverso, tentando matar Davi, fez todo tipo de perversidade e se manteve nelas até que Satanás o levou. É triste quando nós pensamos que pessoas estão se perdendo por causa da cosmovisão. Por exemplo, nós temos a cosmovisão do criacionismo. Diz a palavra de Deus, é bem clara, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra foram criados por Deus. Mas existem cosmovisões, vamos ter que achar um outro termo para essa cosmovisão, né? Uma visão distorcida, uma visão acanhada, que consegue enxergar apenas uma evolução de seres vivos. Não estou querendo ofender quem pensa no evolucionismo. Eu estou dizendo que é acanhada diante da leitura da Bíblia, essa visão, da compreensão que eu tenho da minha cosmovisão. Como professor de biologia que fui, eu consigo enxergar os passos e as digitais de Deus em cada DNA, em cada animalzinho. Quando os evolucionistas falam da radícula, o restinho do rabo dos animais, que nós temos também, está lá no fim da nossa coluna vertebral, né? É um ossinho tão pequenininho que dizem ter atrofiado. Então nós temos resquícios da evolução, dizem os evolucionistas. Eu pergunto, um grande artista não assina o seu quadro? Nós não reconhecemos as pinturas dos artistas famosos pelos seus traços, pelas tintas, pelos tons, pelas qualidades, pelo modo como criaram as suas esculturas, a sua música, a sua arte. O artista maior, Jesus Cristo, deixou os traços, a mostra de que ele é o autor. Quem veio primeiro, o ovo, a galinha? Na visão evolucionista teria que ser o ovo. Por quê? Porque vai evoluindo de um animal mais simples para o mais complexo. Na visão criacionista, sabemos que foi a galinha, não temos dúvida sobre isso. Veja, nas coisas simples, nas brincadeirinhas que se fazem, nós percebemos a cosmovisão. Isso vai tão longe a ponto de que pessoas, famílias, bairros, cidades, nações formam núcleos de cosmovisão que interferem na sua prosperidade financeira, na sua prosperidade como seres humanos, que adotam leis que são cruéis ou que fazem justiça em amor, que são perversos na tributação ou que fazem prosperidade. Isso nós vemos nos reis de Israel, quando Israel tinha reis obedientes a Deus, prosperava. Ao contrário, né? Acontece também. Nós temos uma outra situação dessas cidades. Por exemplo, nós temos cidades que, uma próxima à outra, vivem da mesma atividade econômica, industrial. No entanto, uma prospera muito, a outra vive sempre na miséria, na desgraça, cheia de bandidos. Existe uma ideia que convence essas pessoas, por exemplo, de que se pode corrigir todas as coisas, que tudo pode ser ajeitado, é o jeitinho, né? Enquanto outras são mais austeras e acreditam que causa existe consequência, acreditam na palavra de Deus. É a visão dos cristãos. Repare bem, os países e as cidades cristãs são mais desenvolvidos em todos os aspectos do que os países e cidades que não são cristãos.
se nós pegarmos todos os países que não estão desenvolvidos, ou tirando aqueles que estão agora em desenvolvimento, como nós vemos aqui o caso do Brasil, o Brasil é um país extremamente alegre e festivo, mas tem esses nuances também de pessoas que estão vivendo com a cosmovisão de que tudo é permitido, que há perdão para tudo, que a salvação é pela graça, ou que a salvação é pelas indulgências, pelos sacrifícios que eu faço. Mas quando nós acreditamos que a salvação vem por Jesus, que precisamos mudar a nossa atitude, que nós aceitamos a graça de Deus, que nós vamos então purificar dos nossos erros e pecados, nós vamos ser pessoas que vão melhorando pela imagem de Jesus espelhada em nós. Isso faz um crescimento geral, uma bênção para nós mesmos, como estudamos ontem, e para os outros com quem vivemos. Então é a cosmovisão da influência de Deus, da cosmovisão de Deus sobre o bem, expressa pelo seu caráter, pela sua lei, pela sua palavra, pela vida de Jesus na terra, pelo exemplo de todos os patriarcas, profetas e todos os reis e todas as pessoas que foram fiéis a Deus. Cientistas, aliás, ciência. Qual é a opinião da ciência sobre o evolucionismo? A ciência não tem opinião nenhuma, porque ela é o conhecimento. Quem tem opinião são os homens. Alguns cientistas esboçam a sua cosmovisão e tentam defendê-la. Outros esboçam outra cosmovisão e tentam defender a sua ideia. Então, nós temos que olhar as coisas como pessoas que estão tentando compreender, formar a nossa compreensão de mundo, a nossa cosmovisão. Se ela está sobre a luz da palavra de Deus, nós estamos seguindo a cosmovisão divina. Qual é a cosmovisão divina? É aquele que deu seu Filho para nos redarguir. Ele nos deu o seu Filho amado que morreu e sofreu para que nós pudéssemos ter a chance do livre-arbítrio e assim termos a nossa cosmovisão formada pela nossa própria convicção. Ele não impõe ideias e ideologias, ele explica os fatos e nós então temos a compreensão. Diferentemente, Satanás impõe a sua ideologia, ele coloca nos seus grandes laboratórios, na sua falsa ciência, na escola, livros que ensinam diferentemente, impondo uma cultura, uma ideia de alguns contra a ideia global. O que eu estou querendo dizer? Se você pega um livro de história, você vai ler lá que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, parará, parará. Quando nós vamos para a cosmovisão, sabemos que aqui já existiam índios, 5 milhões de índios, que aqui já tinham vindo também os espanhóis, que havia uma disputa entre os espanhóis e portugueses. Tudo isso bem antes de Pedro Álvares Cabral vir para, com as suas caravelas armadas, não eram caravelas como a de Colombo, que iam explorar, portanto levavam ali animais para poderem explorar o lugar, vacas para dar alimento, cavalos para poderem adentrar o lugar, poucos homens armados e muitos homens trabalhadores para conquistar o lugar inabitado, na ideia deles, com o trabalho, para colonizar. A ideia da colonização no Brasil foi diferente, ela veio para dominar, para fazer armadamente, tanto saudaram os índios com balas de canhão. O que queria dizer isso? Imposição de poder. Nós então temos uma cosmovisão de dominação e uma cosmovisão de expansão. São culturas diferentes de mundo cristão, colombiano cristão, e aqui vieram também os jesuítas, mas com a ideia de imposição, com a ideia de impor a força, dominando os índios para convertê-los ao cristianismo. Ou converte ou morre. Era a ideia da Inquisição que se espalhava pelo mundo, e aqui quem fugia para cá, como quem fugiu para os Estados Unidos, iam ser perseguidos também. Bom, mas voltando para o tema da nossa lição, eu trouxe aqui alguns versos bíblicos, e eu gostaria que você acompanhasse a leitura de Jó, capítulo 7, versos 17 a 21. É o tema da nossa lição, Educação e Redenção, sendo ampliado pela palavra de Deus. Jó 7, 17 a 21 diz o seguinte: Que o homem para que lhes dê importância e atenção, para que o examines a cada manhã e proves a cada instante? Nunca desviará de mim o teu olhar? Nunca me deixarás a sós, nem por um instante? Se pequei, que mal causei a tu, que vigias os homens? Por que me tornaste teu alvo, acaso tornei-me um fardo para ti? Porque não me perdoas as minhas ofensas e não apagas os meus pecados? Pois logo me deitarei ao pó. Tu me procurarás, mas já não mais existirei. A conversa de Jó com Deus, pedindo perdão por alguma coisa que ele não sabia o que poderia ter feito que ofendesse a Deus, e mostrando como Jó reconhecia ser tão pequeno: eu tornarei o pó, já não me encontrarás mais.
Você está assistindo esse programa que fala sobre cosmovisão. A Bíblia é cheia de relatos dessa natureza. Eu convido você a achar algum verso que fale sobre a visão de Deus sobre o mundo, sobre a salvação, sobre a redenção, sobre o nosso futuro, e colocasse nos comentários sobre esse vídeo os textos da Bíblia que mais lhe falam sobre isso. Vou ler Salmos capítulo 8, verso 4. Capítulo 8, verso 4 diz o seguinte: 8, 4 a 6. Ainda estamos aqui. Se fiz... desculpe, eu estou lá. Salmos 8. Minha Bíblia aqui está 4. Pergunto: o que é o homem para que dele se importes, e o filho do homem para que te preocupes? Tu fizeste o homem um pouco menor do que o ser celeste e coroaste de glória e de honra. Aqui nós vemos que nós somos muito diferentes de Deus, mas que Deus tem aqui um interesse todo especial. Diz o verso 6: Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Então, aqui na Terra nós temos uma visão ampliada quando compreendemos a palavra de Deus. Eu dei um exemplo no programa 5 Minutos Vem Entende, que vai ao ar um pouquinho antes desse, da visão que nós temos sobre a Lua. Vemos unicamente uma face só da Lua, porque a Lua gira em torno da Terra, sempre mostrando o mesmo lado. O lado de lá nós nunca conseguimos ver. Nós sofremos inclusive o eclipse, e aí nós não temos uma visão perfeita de todas as coisas. O outro lado da Lua é desconhecido. E nós aqui discursamos sobre a Lua, sobre como que ela é formada, do que ela é feita. Mas os homens que estiveram lá na Lua têm muito mais informação sobre essas coisas do que nós. Então eles sabem, as pessoas que estudam, que foram lá e tiveram materiais, pesquisaram esses materiais. As pessoas também que deram a volta por trás da Lua, elas vão conhecer o outro lado da Lua. Nós só podemos ficar aqui com uma cosmovisão. Lembra da palavra cosmovisão? Que não é nem cosmo, porque eu não consigo nem ver o outro lado da Lua, que gira o cosmos. Mas é a palavra que traduz esse pensamento. Então nosso pensamento é acanhado, porque Deus conhece todas as coisas. Nós conhecemos unilateralmente. Por isso que não dá para conversar sobre partido político, porque a gente pode trocar ideias, mas o partido já diz: eu tomei um partido, eu escolhi ser desse pensamento. As pessoas são de outro partido, de outro pensamento. Não há comunhão de ideias, porque se houvesse não haveria partidos. Partido quer dizer separado, cortado. Então nós temos no mundo separações, cortados, religiões inúmeras pregando ideias, mas nós temos uma única verdade, a palavra de Deus. O que passa disso provém do diabo, diz a Bíblia. Pois bem, eu te convido de novo a participar desse programa, colocando os textos da Bíblia que você acha que podem contribuir com essa mensagem, para compartilhar essa mensagem com outras pessoas que possam também vivenciar a cosmovisão de Deus. É o tema da lição da Escola Sabatina que vamos estudando durante esse trimestre. Você assiste o programa 5 Minutos Vem Entende, às 8 horas, e depois assiste em boa companhia, entendendo a Bíblia em boa companhia, com os textos da Bíblia e com um comentário mais tranquilo, mais acalmado, mais aqui silenciado diante das palavras de Deus, para que nós possamos ter uma melhor compreensão. Vamos orar? Senhor Deus, eu peço que abençoe os que estão ouvindo, os que estão participando, que nós possamos ampliar a nossa visão de mundo ao conhecermos a Tua palavra, a Tua vontade para nós. Que nossa redenção seja aqui agora e para sempre. Pelo sacrifício de Jesus tenhamos a salvação. Abençoa os que estão ouvindo e participando. Dirige-lhes a vida em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, siga você os caminhos de Deus em toda a tua vida.